porque as dificuldades virão, o desânimo virá. Mas dentro disso, você, um homem que quer ser usado por Deus, uma mulher que quer ser usada por Deus, precisa adotar uma postura de equilíbrio, dedicação, entrega e confiança no ser que estará agindo sobre a sua vida. Até aqui todos entenderam? Então, tome muito cuidado, meu irmão, em iniciar projetos com o Senhor Jesus Cristo, mas em não ser dedicado o suficiente para concluí-los. Nós precisamos tomar muito cuidado. Moisés, um dos principais nomes da história da Bíblia, um dos principais nomes da história da humanidade, foi um homem que iniciou um grandiosíssimo projeto, mas que não conseguiu concluir. Essa oportunidade foi entregue a Josué. E aqui entra uma coisa que nós falamos no outro discipulado, acerca da sombra. Meu irmão, não tenha vergonha ou um orgulho exacerbado que te faça sentir um grande incômodo de você não receber uma visibilidade, ou de você não receber um holofote, ou de você não receber uma retribuição devida ao seu esforço dentro do evangelho. Por quê? Porque Josué, ele respeitou o momento de Moisés, mas chegou o momento dele. Chegou o momento dele. No momento certo, Deus o instituiu para adotar a liderança do povo. Então, não tenha uma excessiva preocupação. Se você já não conseguiu ser usado por Deus para transformar 10 pessoas, se você já não conseguiu ser usado por Deus para pregar na frente da igreja, para fazer o que quer que seja, meu irmão, entenda, você está sendo trabalhado e está sendo trabalhado dia após dia para o beneplácito da vontade de Deus. E você tem que entender isso. Continuando, a pergunta implícita que fica sobre Moisés e sobre Josué está referendada ao fato de quem suportará o peso de conduzir o povo após um líder dessa magnitude? Porque, entenda, além do ato de liderar uma nação, Josué tinha um outro grande desafio. É dele adotar uma postura de ser líder logo após um cara como Moisés ter sido líder. Não é fácil, porque o povo de Deus muitas vezes é excessivamente perfeccionista, é extremamente crítico. Existem muitas pessoas também, dentro e fora do evangelho, que gostam de criticar, mas que não propõem soluções, sugestões. E Josué sabia disso. Josué possivelmente já tinha visto no exemplo de Moisés e na referência diversas circunstâncias em que ele havia percebido a dificuldade que é ser um líder de fato. Então, Josué, ele tinha muitas responsabilidades, mas ele soube lidar com todas essas. Por mérito dele? Não. Preste atenção. Não por mérito dele, mas por quem o estava o capacitando. E é nesse cenário que Josué é chamado a levantar-se. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. A dificuldade não era apenas militar. Josué herdava uma missão espiritual, pactual e administrativa. É uma coisa que eu costumo falar, e eu costumo enfatizar, inclusive, e prestem atenção nisso, que são os 3 ofícios de Cristo. Cristo ele foi rei, Cristo ele foi profeta e Cristo ele foi sacerdote. Josué ele atuou de uma maneira sacerdotal até certo ponto, atuou de uma maneira atuou de uma maneira atuou de uma forma em que ele estava ali sendo uma liderança, foi o líder do povo, e Josué, ele também escreveu o livro que deu continuidade ao Pentateuco. Então, de certa forma, ele foi um mensageiro de Deus. De certa forma, ele também foi usado como profeta. Então, ele tendo essa característica espiritual, pactual e administrativa, nós vemos aqui então que ele aponta para Jesus. Uma característica de um homem usado por Deus. Ele aponta para Jesus. Ele atua de maneira
que a imagem dele está buscando espelhar ao máximo Jesus Cristo. E é uma coisa que nós precisamos ter em nossa mente. Onde quer que estejamos, em qual for a nossa função dentro da sociedade ou dentro da igreja, nós precisamos estar atuando de maneira que Jesus Cristo seja apontado por nós. Josué, ele teve ofícios que Cristo também cumpriu, porque o homem do Senhor, ele possui virtudes dadas por o próprio Deus para exercício de seus objetivos.